Oi, gente, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Estou compartilhando aqui a nossa live para a gente trazer mais pessoas, para a gente ter essa troca ao vivo, para a gente aprender bastante coisa. Vamos compartilhando aí que eu estou compartilhando aqui para a gente conseguir ter essa troca boa, que tem bastante dica nessa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos falando para mim se a imagem tá boa, se o áudio também tá bom, pra gente começar essa live cheia de dicas, tá? Inclusive, tudo que a gente vai utilizar aqui na live tem disponível na loja Bombaiano. Inclusive, deixa eu dar um spoilerzinho para vocês. Mês que vem, fica de olho que eu estarei presencialmente lá na loja, então fica de olho no perfil aqui do Instagram da loja. Fica de olho no meu Instagram também, que aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que vai acontecer, do que vai rolar por lá. Para vocês que estiverem perto da região, comparecerem lá na loja para a gente ter essa troca juntos presencialmente, tá bom? O que nós vamos fazer aqui hoje? É uma live Ovo Maltine, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos Ovo Maltine, vamos já trabalhar com temperagem de chocolate, vamos montar alguns ovos aqui. Hoje, para essa live em específico, eu vou fazer um trio de ovos, vai ser o mesmo recheio, tá? Mas eu vou fazer 3 versões pequenas, que aí depois eu vou dar para presentear também, então a gente já aproveita esses conteúdos aqui para agradar as pessoas que a gente gosta, tá bom? Então, essa vai ser a ideia da live de hoje. Fazer um ovo de Páscoa com temperagem, com tudo bonitinho, com essa técnica diferente que é o mil folhas. Mil folhas é uma sobremesa clássica francesa, que ela, na verdade, são massas folhadas ali, intercaladas com creme, e geralmente um creme de baunilha. E aí a gente vai fazer essa adaptação utilizando recheio e cobertura ovo maltine, tá bom? Então a gente vai começar aqui o processo com a temperagem de chocolate e depois de tudo a gente fala sobre o processo de preparar a nossa massa folhada e todas as outras características também, tá bom? Primeiro de tudo, bora começar derretendo o nosso chocolate. Tem uma quantidade de chocolate aqui meio amargo e a gente vai iniciar o processo de derretimento dele. Coloquei ali no meu micro-ondas por 30 segundos. Todas as vezes que eu for trabalhar com chocolate, eu preciso ter o cuidado de não elevar essa temperatura demais. Então é importante sempre colocar de 30 em 30 segundos e a cada intervalo de tempo a gente tira e dá uma boa movimentada para espalhar essa temperatura e esse chocolate não queimar, tá? Então fica super a dica aí para vocês. Outra coisa, quem quiser trabalhar com cobertura fracionada não é proibido, tá, gente? Então veja a realidade de vocês. A ideia aqui é trazer mais técnicas, mais dicas para vocês aprenderem, inclusive o passo a passo da temperagem aqui de chocolate. Primeiros 30 segundos, tirei aqui, vou dar uma movimentada para a gente distribuir a temperatura desse chocolate e colocar mais 30 segundos para ele continuar esse processo de derretimento, tá? Aqui a gente vai precisar atingir uma temperatura específica. Quando a gente fala de chocolate nobre, é importante a gente também, eu vou lembrar vocês que lá na loja tem tudo disponível que a gente vai utilizar aqui, não só de ovo maltine, né, mas espátulas, utensílios, termômetro, né, que é super importante vocês terem para utilizar na Páscoa, para ter certeza ali da temperatura que vocês estão utilizando. Então vale super a pena vocês terem esse kit aí para vocês terem tranquilidade na hora de vocês temperarem chocolate. Aqui a gente está trabalhando com meio amargo. E esse processo é super importante de colocar de 30 em 30 segundos. E ele é preciso fazer com qualquer tipo de chocolate, tá? Então não é só o meio amargo. Então pode ser feito o mesmo processo com branco, com ao leite, enfim. Todos os chocolates aí que vocês precisam, tá bom? Ó, e aqui é só espalhar bem, só movimentar, para a gente garantir que essas temperaturas fiquem bem uniformes. Aí eu vou dar uma olhadinha nesse chocolate, na temperatura dele. Ainda não chegou na temperatura de 45 e 50 graus. Como a gente está trabalhando com chocolate meio amargo, a gente precisa derreter esse chocolate entre 45 e 50 graus, tá? Ao leite e meio amargo. O branco é entre 40 e 45, tá? Oi, Euzenir, tudo bem? Muito boa tarde. Aproveita para aprender temperagem, Euzenir, né? Vocês que têm dificuldade aí, esse é o momento, tá? Saudade de estar com vocês também, tá? Vou acrescentar aqui mais um tempinho no micro-ondas, coisa de 10 segundinhos pra gente chegar nessa temperatura de 45 e 50 graus, tá?
Coisa de 10 segundos já vai ser o suficiente aqui. E aí, vou movimentar. E jogar esse chocolate na bancada para a gente dar o choque térmico nele. Então aqui eu tenho a temperatura ideal para trabalhar. Vou jogar na bancada para a gente dar esse choque térmico, tá? Para a gente fazer a temperagem e derrubar essa temperatura. Então, para que serve a temperagem de chocolate? A gente, quando derrete esse chocolate, a gente apaga a memória dele. Então, simplesmente, se a gente derreter e jogar, por exemplo, numa casquinha de ovo de Páscoa, a gente acaba tendo dificuldade porque ele não vai firmar. Então, o processo de temperagem serve para quê? Para a gente fazer chocolate e entender que ele precisa cristalizar, tá bom? Então, é simplesmente fazer isso aqui, ó, espalhar e recolher, até a gente derrubar essa temperatura dele, tá? Então aqui eu tenho chocolate meio amargo, que a gente derreteu na temperatura ideal, e aí a gente vai agora derrubar essa temperatura aqui, de acordo com o choque térmico no nosso mármore. Como a gente está trabalhando com meio amargo, a gente vai chegar na temperatura de 29 graus. Para chocolate ao leite, vocês vão derrubar essa temperatura até 28, e para chocolate branco, 27, tá? Sempre um grauzinho a menos. Então, qual é a ideia aqui? A gente temperar esse chocolate para quê? Para a gente ativar a memória dele, tá? Então, a gente apaga a memória dele ali no micro-ondas e aqui a gente ativa para ter certeza que ele vai formar o ovo de Páscoa que a gente quer, tá? A casquinha de ovo que a gente quer. Aqui, preciso atingir 29 graus, como eu falei para vocês. Ainda não atingi, ainda estou em 31. Então, respira aqui, continua fazendo o movimento até ele derreter por completo. E aí, sempre verificando a temperatura com o termômetro, ó. Aqui tá quase 29 graus, e aí a temperatura perfeita da nossa temperagem, tá? Sempre movimentando. Para trabalhar com chocolate, a gente tem 3 princípios, que é o tempo, temperatura e movimento. A temperatura vocês já viram que a gente está falando bastante, para vocês realmente entenderem que é bacana ter um termômetro para trabalhar com chocolate. Temperatura, né? Termômetro. Tempo, chocolate tem o tempo dele, então a gente precisa respeitar o processo de derretimento, o processo de bancada aqui que pode variar, e tudo essa questão importante para dar certo a técnica aí de vocês, tá bom? E o movimento, se vocês olharem aqui, eu estou movimentando bem para que a gente consiga ter qualidade aqui e brilho do nosso chocolate. A partir disso, é só recolher, que o nosso chocolate já atingiu a temperatura ideal de temperagem. E agora, nosso chocolate está prontinho para ser utilizado, tá? Então, o que nós fizemos? Recapitulando aqui, eu vou dar uma movimentada nesse chocolate, para vocês verem que ele vai ficar bem brilhante, bem bonitão. Ó. Tá vendo que bonito? Então tem o nosso chocolate prontinho aqui para ser utilizado, tá? Antes de continuar, só vou passar aqui um paninho com álcool na minha bancada para a gente conseguir organizar o processo. Luiz, tudo certo até aqui? Se tiver dúvida, podem mandar, gente, que é o momento de ter essa troca. Compartilhem essa live, né? Essa live está marcada para as 2 horas, eu não sei se vocês prestaram atenção no horário, mas estamos aqui num horário diferente, mas chegamos, tá? Para realmente trazer esses conteúdos aí para vocês. Então aproveitem, compartilhem, né? Dá tempo de vocês mandarem para uma pessoa aí que vocês acham que vai ser bem bacana aprender essas técnicas de temperagem, ou para quem está querendo começar na Páscoa, esse é o momento, tá? Vamos lá. Aqui então, nosso chocolate está temperadinho. E aí existe uma outra temperatura que a gente pode falar, que é a temperatura de trabalho. Se você está trabalhando com uma quantidade grande de chocolate, você pode fazer o quê? Você pode trabalhar com a temperatura de trabalho, que significa
que a partir do momento que você tempera, você pode aquecer esse chocolate um pouquinho mais para fazer com que ele fique um pouquinho mais fluido, tá? E aí automaticamente você vai ganhar mais tempo de bancada na hora de trabalhar. Aí você consegue colocar nas casquinhas com mais facilidade. Aqui eu vou usar direto porque a gente está em live, tá? E a quantidade é bem pouquinha. E aí se você tiver uma quantidade maior na sua casa, você pode aquecer 5 segundinhos no micro-ondas, só para ter essa facilidade aí na hora de trabalhar, tá bom? Aqui eu tenho uma forminha de 3 partes com casquinhas de 100 gramas, tá? Essas forminhas são aquelas que tem a marcação aqui da quantidade que eu vou colocar. E eu vou fazer 3 porque eu vou fazer um trio de ovos, tá? Então eu vou colocar aqui uma quantidade. E vou colocar outra aqui. Então vamos trabalhar aqui com 3 mini ovos. Aqui eu vou até fazer mais um, aproveitar que meu chocolate está temperado, que qualquer coisa eu tenho uma casquinha reserva e se quebrar a gente tem como substituir. Ó, coloquei nosso chocolate, vou dar leves batidas para a gente garantir que esse chocolate ele tem as suas bolinhas de ar saindo aqui, então o nosso chocolate vai ficar mais uniforme, mais brilhante, tá? Lembrando que aqui a gente já fez o processo de temperagem. Quem quiser aprender, a live vai ficar salva. Então super aproveitem esse início que a gente já fez todo o processo de temperagem, tá? Bati para tirar o excesso. Eu vou encaixar a outra parte aqui da minha forma, tá? Que já estão com as partes de silicone aqui, tá? Vou encaixar direto, dar uma leve pressionada e o restante eu finalizo virando aqui, ó. E aí, ó, eu pressiono as laterais para conseguir fazer com que o meu chocolate desça bem uniforme e fique bem bonitão, tá vendo? Dá uma olhadinha em todas as laterais para saber se tá ok. Se cair algum excesso, esse chocolate a gente vai conseguir destacar depois e a gente coloca para derreter sem problema nenhum, para a gente conseguir reaproveitar em outro processo, tá bom? Ó, belezinha? Tranquilinho até aqui, ó. Esse aqui sobrou um pouquinho mais, não tem problema, a gente vai utilizar depois sem problema nenhum, tá? Uma dica super importante aqui. Acabei de trabalhar com esse chocolate, né? Ele tá aqui quentinho, como nós fizemos o processo de temperagem. Então, se vocês colocarem a mão nessa forma, ele vai estar quente ainda. Então, o que vocês podem fazer? Devem fazer. Deixa aqui um pouquinho em temperatura ambiente para que esse chocolate fique um pouquinho mais frio. Ficando mais frio, o que vai acontecer? Ele vai ficar menos tempo na geladeira. Então, se você coloca esse chocolate agora, aqui, do jeito que nós colocamos na forma, e ele vai direto para a geladeira, ele vai dar um choque térmico porque ele está quente ainda. Então espera ele perder um pouquinho dessa temperatura ambiente aqui, para ele ficar bem morninho, e aí sim você leva para a geladeira, tudo bem? Nada de pressa, tá? Essa dica aqui vai trazer mais qualidade para sua casquinha, tá? Por quê? Porque ele vai ficar menos tempo na geladeira, automaticamente ele vai ficar com mais brilho e também não corre o risco dele absorver a umidade da geladeira. Então, segura a emoção, sem pressa, para ter qualidade aí na sua produção. Tudo bem? Tranquilíssimo? Sim? Sim ou com certeza? Facinho, né? Aqui, ó, se vocês colocarem a mão, o meu já tá ficando morninho, né? Aliás, já tá mais para frio. Só que eu tô em live, então eu preciso acelerar o processo. Mas na casa de vocês, segura um pouquinho mais, ele ficar bem friozinho para vocês terem qualidade aí, tá bom? Então eu vou só dar uma conferida aqui, vou dar uma pressionada de leve para tirar o excesso. E agora eu vou levar para geladeira, tá? Geladeira, o tempo vai ser importante de você acompanhar, porque o tempo vai variar de acordo com a geladeira, tá? Aqui eu tenho um frigobar que está numa temperatura média, tranquila, bem parecida com a geladeira, então a gente vai deixar ali. Douglas, posso colocar no freezer? Evitem, tá? Coloca na geladeira para aumentar essa temperatura, diminuir essa temperatura, na verdade, aos poucos, para vocês terem mais controle aí do processo, tá? Aí, se por um acaso ele ficar só uma partezinha sem destacar, como eu vou mostrar aqui para vocês,
Ai, Douglas, falta só uma partezinha para destacar. Eu posso colocar no freezer para ele terminar de gelar e soltar a casquinha? Aí sim, mas é só em último caso mesmo, para não ter essa diferença aí de temperaturas, tá bom? Tranquilinho? Sim? Vamos falar um pouquinho dos outros produtos que a gente vai utilizar para montar aqui. Já fizemos a casca e agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão preparar a nossa massa folhada. Gente, estou utilizando massa folhada pronta, aquelas que vem pronta, tá? Aqui, como é que ela vai ficar dourada assim? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha que bonitona. Essa aqui que eu comprei em específico, ela já vem esse quadradinho, né? E aí precisa preparar para levar no forno como a gente vai fazer agora. Essas aqui, ó, eu até cortei em quadradinhos para a gente montar os nossos ovos. Mas você pode fazer a massa folhada também na sua casa se você quiser, só que dá muito mais trabalho, né? Na Páscoa, por exemplo, a gente tem que ter em mente uma produção mais tranquila, uma produção mais fácil de trabalhar para que a gente consiga produzir bastante quantidade de ovos, né? Então a massa folhada você encontra com facilidade em qualquer lugar e além de tudo é fácil de utilizar, né? Colocou aqui na assadeira como a gente vai colocar, ó, eu tenho aqui 2 quadradinhos que eu comprei, como eu falei para vocês, eles vêm em quadradinhos, mas tem umas que vêm em rolo também, né? As que vêm em rolo é só vocês desenrolarem, cortarem a parte que vocês quiserem e aí fica fácil de trabalhar, tá bom? E aí para preparar essa massa folhada, para ela ficar com esse dourado bem bonitão, eu vou passar um pouquinho de gema na parte de cima, tá? Não precisa peneirar e a gema pura. Douglas, eu quero um dourado mais clarinho, eu não quero ele tão escurinho assim, eu quero ele mais claro. Você pode bater um ovo ao invés de usar só a gema, tá bom? Então aqui ó, só a gema misturada com pincel e eu vou passar em cima de toda a nossa massa. Vou repetir o processo nas duas massas para que elas fiquem bem bonitas para a gente utilizar em outro momento, tá? Então essa dica aqui é super legal, vai trazer textura para nossa receita, vai trazer cor também, vai ficar um visual diferente, né? Como eu falei para vocês, a massa folhada, né, no caso do Mil Folhas, é uma sobremesa clássica da confeitaria, então a gente está meio que trazendo uma versão adaptada aqui bem legal para nossa realidade de Páscoa, tá? Ó, finalizar aqui. E aí a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus até ficar bem dourado, bem bonitão, como a gente gosta, como tá a nossa ali, bem feitinho, tá bom? Difícil, gente? Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo, vou até tampar aqui essa gema para ela não ressecar, para a gente utilizar em outro momento. Ó, para vocês terem ideia, a que eu comprei ela vem quadradinha assim, ó, na própria embalagem, e aí fica fácil da gente utilizar. Mas tem os rolinhos também, como eu falei para vocês, tá? Aqui então, levar pro forno, 180 graus, até ficar dourado, bonitão, como a gente já tem uma pronta aqui, tá? Tranquilinho, gente, até aqui? Sim? Vocês estão muito quietinhos hoje, pode falar comigo. E essa daqui, ó, como eu já cortei, eu vou fazer o mesmo processo com essa outra, ó. Vou ver com a faca aqui, para ela ficar bem bonitona. Sente a crocância disso, gente? Fora que a nossa massa... Ai, gente, que delícia. A nossa massa aqui, ela não tem açúcar. Então a gente vai ter uma receita de ovo aqui bem equilibrado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, vou cortar mais uns pedacinhos aqui. Como o nosso ovo é pequeno também, vou fazer uns quadradinhos mais pequenininhos, tá? Olha que legal. Então aqui a gente tem a nossa massa folhada toda cortadinha pra gente montar os nossos mini ovos. Deixa eu ver se vai focar. Vai. Olha que bonitona. Dourada, camadinhas crocantes. E aí a parte de trás também tá dourada, tá? Tranquilinho? Belezinha? Ó, pra nossa montagem, eu vou trazer aqui uma grade. Deu água na boca, né, meu Zenit? Deu água na boca, porque é uma delícia. Eu fiz até o teste dessa massa, gente.
Já fiz um patezinho ali, comi com essa massa, depois eu comi o ovo de Páscoa que eu fiz ontem. Gente, vocês têm que provar esse ovo de Páscoa, que é muito, muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, além de ser super prático de fazer, né? Então, fica a dica aí pra vocês. A gente tem que pensar na Páscoa também como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E essa é uma das receitas que são práticas de vocês fazerem, né? Rápidas. Então vocês conseguem ter uma linha de produção bacana para produzir uma quantidade legal de ovos e ganhar dinheiro, tá bom? Belezinha? Deixa eu preparar aqui o cenário para o nosso segundo momento, enquanto os nossos ovinhos terminam de cristalizar na geladeira, né? Vou pegar a luva aqui, que é sempre importante a gente trabalhar com chocolate utilizando luva para não deixar as digitais. E também eu vou pegar o recheio cobertura ovo maltine que a gente vai rechear esses ovos, tá? Esse recheio cobertura ovo maltine, ele já vem pronto para você utilizar. Então, o que ele tem de especial? Ele tem um toque de avelã, essa embalagem bem bonitona aqui. Ele tem um toque de avelã, ó. E ele tem essa consistência bacana, olha só que legal. Aqui onde eu tô, gente, tá mais calorzinho hoje. Então ele tá um pouquinho mais molinho, tá? Então automaticamente você entende que se você aquecer esse produto, ele fica mais molinho. Se você deixar na geladeira, ele vai ficar mais firme, tá? Então essas temperaturas também, ambientes vão influenciar nessa questão aqui da consistência dele, tá? Fiz empadinha, lembrei de você. Vou passar meu endereço para você, que você vai ter que me entregar aqui, né? Gente, olha que maravilha. Estão colocando o arroba aqui das pessoas, que é super importante ter essa troca. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Pra gente realmente trazer mais pessoas pra cá, pra gente ter essa troca de informações, né? Mesmo porque a Páscoa tá aí, como eu falei pra vocês, e é o momento de ganhar dinheiro, né, gente? A gente precisa ganhar um extra aí, e esse é o momento. Chegou a hora é essa. Super aproveitem. E aí, ó, para essa montagem também, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse recheio aqui em uma manga de confeitar com um bico qualquer, tá? Qualquer bico aqui, só para facilitar ali o preenchimento das nossas casquinhas daqui a pouco, tá? Colocar aqui. Além de tudo, a gente está usando o recheio pronto, por quê? Porque ele é super saboroso, ele tem a crocância de ovo maltine e ele é super prático de utilizar. Então, não precisa só se limitar a utilizá-lo na Páscoa. Você pode utilizar para rechear cone trufado, pode rechear pão de mel, brownie, o que vocês quiserem. Gente, é um recheio delicioso e aí vocês conseguem ter muita qualidade aí nas produções de vocês, tá? Pode mandar que eu te mando. Tranquilinho até aqui, né? Podemos continuar? Sim? Vou dar uma olhadinha na casca do ovo para saber se ele tá ficando pronto. Ó, como é que eu sei que essa casquinha tá boa ou não? Só tô dando uma movimentada aqui para ver se ele vai destacar. Essa forma nova, então às vezes ele não mostra tanto. E aí eu vou fazer o quê? Vou deixar mais uns minutinhos ali pra gente finalizar esse processo de cristalização que ainda não tá finalizado, ó. Ele tá fosco ainda, né? Na verdade ele tá brilhante, né? Ele precisa ficar fosco para ele soltar da nossa casquinha. Então eu vou deixar mais uns minutinhos aqui. Para ficar totalmente bonitão o nosso ovo, para a gente finalizar aqui a nossa montagem, tá? Uma dica super bacana para vocês. A gente está falando do recheio e cobertura ovo maltine aqui, mas eu preciso falar para vocês também, caso vocês tenham aí ou vocês queiram utilizar um brigadeiro de ovo maltine, vocês podem utilizar os flocos extra crocantes, tá? Esses flocos aqui, gente, eles são bem bacanas da gente utilizar, né? Puro ele vai ter a crocância e se você acrescentar em alguma ganache, algum brigadeiro, por exemplo, você vai conseguir trazer o sabor para essa receita, tá? Massa de bolo também, tem muita coisa boa que dá para fazer com esse extra crocante aqui. E eu vou dar uma dica para você daqui a pouquinho, durante a live, da onde você encontrar muitas outras receitas, inclusive de Páscoa, para vocês treinarem aí, para vocês provarem, fazerem para colocar no cardápio de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Aqui, gente, uma única questão que é super importante, não sei se vocês já passaram por isso,
Mas esse produto aqui, ele é higroscópico, ele absorve a umidade com facilidade. Quando ele absorve a umidade, ele fica melado, né? Ele acaba empedrando e aí você acaba perdendo esse produto, tá? Isso por quê? Porque você deixou aberto em contato com o ar, não armazenou da maneira correta. Então, para armazenar corretamente, é só você pegar a própria embalagem, ó, corta uma tira aqui da embalagem, tira todo o ar, dá umas voltinhas aqui, ó, e aí pega essa tirinha e dá um nó bem firme para ele ficar bem protegido assim, tá? Amarrado, protegido dessa forma, ele não vai entrar ar e aí você consegue ter qualidade também no armazenamento e na utilização dele. Aí você vai ver que você vai conseguir utilizar do início ao fim, tudo bem? Ó, manda notificação das suas lives, agrega muito na minha vida profissional. Eu fico feliz, gente. Por isso que a gente está trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então fica a dica aqui de como vocês armazenarem da maneira correta esses flocos. Aproveitando que a gente está falando dos flocos, gente, para quem não conhece o Rocks são aqueles flocos só que banhados com chocolate. Esse aqui a gente vai utilizar um pouquinho na finalização dos nossos ovos também. Então, é uma ótima opção aqui, porque a gente vai ter crocância, vai ter o chocolate em volta, vai ter muito sabor aqui, muita textura para a gente conseguir finalizar as nossas receitas também. Então, fica a dica aí para você, tá bom? Então, eu falei um pouquinho sobre os três. Agora eu vou falar para vocês aonde vocês vão encontrar mais dicas, mais receitas, com todos os produtos que a gente está utilizando aqui, tá? Anota aí o site www.ovomaltinecrocanteria.com.br ovomaltinecrocanteria.com.br. Esse é um site que você vai encontrar ali diversas receitas testadas e aprovadas pelo time técnico. Inclusive tem um monte de receita de Páscoa lá, viu? Vai lá que tem um monte de coisa boa. Face venda, Páscoa, tem tudo que vocês precisam lá, tá bom? Outra coisa, tem o meu Instagram aqui embaixo, quem quiser seguir vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. Vocês vão ficar por dentro da minha agenda, com outras lives, com dicas, com muita coisa boa, inspirações para vocês. Então, super vale a pena vocês nos acompanharem aí, tá bom? Tranquilinho? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na nossa casquinha. Ó, essa aqui tá começando a soltar, tá vendo? Se eu forçar essa casquinha, ela pode quebrar ou ela pode ficar toda manchada. Então eu vou esperar só mais um pouquinho. Vamos deixá-la aqui. Deixa eu ver se dá para destacar alguma aqui. Não. Então a gente vai esperar um pouquinho, viu, gente? Deixa eu só tirar o plastiquinho aqui, ó, para acelerar o processo. Eu tirando o plastiquinho aqui, o ar vai ficar mais em contato. E aí a gente vai conseguir mais qualidade aqui, mais rápido, chegar no tempo aqui da nossa casquinha, ó. Então, feito isso, a gente coloca mais um pouquinho na geladeira. Já aproveito para destacar aqui as nossas partes que estão em excesso. E agora, voltamos para a geladeira. Tranquilinho, gente? Ó, uma dica super importante aqui. Se vocês estiverem de olho aqui na geladeira, o tempo vai variar, né? De acordo com a geladeira de vocês, como eu falei. Então, não adianta acelerar o processo, né? Por isso que é bom fazer as dicas ao vivo, né? Exatamente para vocês verem aí como a gente lida com a situação. A gente precisa esperar o tempo. Se quiser acelerar o processo colocando um pouquinho no freezer, pode. Aqui não tem freezer, no meu freezer não cabe essa forminha. Então a gente vai esperar um pouquinho na geladeira mesmo, tá? Exatamente para a gente ter essa questão aí dele soltar totalmente. Se ele soltar um aqui, a gente já inicia o processo, já finalizo para mostrar para vocês. E aí a gente consegue também entender todas as características aqui, tá bom? Até aqui tudo certo, gente? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ao longo desse processo que eu passei aqui para vocês? Alguém tem alguma dúvida sobre temperagem? Pode mandar aqui, esse é o momento, tá? Inclusive, a gente tá falando daquele produto ali que vocês podem mesclar
com creme de leite, se quiser fazer um ovo de colher mais molinho. A gente vai utilizá-lo puro aqui, tá? Para montagem. E aí vocês vão ver que existem várias possibilidades da gente trabalhar com esses produtos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tentar destacar um aqui sem fazer sujeira. Devagarzinho. Se eu forçar, gente, como eu tô forçando aqui, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar perdendo o brilho, vai ficando marcado, mas vai dando certo aqui só pra gente conseguir montar enquanto os outros saem. Então eu vou montar um aqui com vocês, que eu já consegui tirar, e aí eu espero os outros finalizarem com tranquilidade enquanto a gente monta um, tá bom? Então só para acelerar aqui, eu já destaquei um que vai ficar manchado, e aí os demais a gente vai esperando com tranquilidade. Vou pegar aqui uma luva pra gente trabalhar e não marcar com as digitais. Enquanto a gente vai montando, os outros continuam o processo de gelar e a gente conseguir tirar depois, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui qual que eu destaquei. É esse aqui, bonitão. Ó, como ele fica marcadinho porque eu forcei. Aqui a gente tem um chocolate bem brilhante, mas com uma manchinha porque a gente acabou de forçar a vida dele aqui, tá bom? Vou deixar aqui enquanto os outros terminam de cristalizar na geladeira. Então eu vou deixar aqui. E aí a gente consegue iniciar a montagem desse aqui. Por que eu tô fazendo aqui na grade? Eu tenho uma forminha aqui que é para encaixar os nossos ovinhos, né? Então eu tenho forminha individual, tem essa daqui de trio. Eu vou montar um, mas basicamente os três. A ideia aqui é fazer os três iguais pra gente ter uma foto bem bonitona, bem diferente, tá? E por que eu tô fazendo aqui nessa assadeira, nessa grade? Nessa grade, para ele não ficar sambando, fica fácil da gente montar. E eu tenho essa assadeira aqui também, por quê? Porque eu vou polvilhar açúcar por cima, pra gente não fazer direto na nossa embalagem de entrega para não ficar sujo. Então é bacana a gente sempre colocar ali, depois, sempre que estiver pronto, fica fácil da gente manter esse visual bonito na hora de entregar também, tá bom? Ó, e aí depois, na hora de colocar lá, eu vou colocar só um papelzinho de manteiga por baixo, entre o ovo e a embalagem, pra gente garantir que ela fique bem bonitona. Então, nas cavidades, você pode colocar um papelzinho de manteiga, um papel celofane, alguma embalagem que realmente proteja aí de vocês trabalharem, tá bom? Ó, iniciando a montagem então do nosso ovo, quem quiser tirar os comentários, vocês podem colocar o arroba aqui nos comentários. É só colocar arroba e não envia aqui na conversa, que aí o Instagram vai tirar as mensagens e a tela de vocês vai ficar livre. Mas eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Mas quem ainda quiser tirar os comentários, é só fazer o que eu falei, tá bom? Então aqui, ó, tem uma manga de confeitar, que eu vou colocar só um pouquinho aqui na parte de baixo. E eu vou começar a trazer as camadas da nossa massa folhada, que está aqui do lado. Deixa eu trazer para cá, para encaixar tudinho aqui. Olha que bonitão. Então eu tenho aqui a nossa massa folhada, olha que legal. Então eu vou começar aqui, colocar no fundo do nosso ovo, tá? E montar camadas uniformes entre recheio e massa folhada. Vamos devagarzinho, vamos colocando aqui, até finalizar todas as camadas que a gente precisa dessa massinha aqui, deliciosa. Tá vendo, gente? Super tranquilo de fazer, super fácil. E aqui eu tenho o tamanho do ovo de 100 gramas, né? Então,
É uma quantidade legal aqui para dar de presente também, tá? Ó, colocar mais um pouco de massa. Vamos colocando, colocando, até dar toda a volta para fazer uma camada bem generosa de massa folhada. Essa massa folhada vai trazer também um sabor bem equilibrado para nossa receita. Ó, colocar um pouquinho mais aqui do recheio e cobertura, que eu tô utilizando ele puro. Então, ótima opção aí para vocês não sofrerem na Páscoa, como eu falei para vocês, ó. Olha que legal. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de rocks na parte de cima, que eu falei para vocês. Essa embalagem já tá aberta e eu quero mostrar para vocês como é que são os rocks, ó. Eles são esses flocos banhados com chocolate. Ele tem tamanhos variados, né? E aí ele vem banhado aqui de chocolate pra gente trazer esse astral também para nossa receita, ó. Então eu vou colocar aqui do lado e aí vou montando, intercalando aqui, ó, com a nossa massa folhada, para ficar bem recheado, bem bonito, bem gostoso. Ó, aqui, deixa a parte dourada virada para cima, para a gente conseguir ter um visual bem bonito também da nossa receita, ó. Pra gente trazer essa cor legal. Vamos finalizando aqui toda a nossa volta e trazendo essa cor bem bonita aqui e essa crocância extra para os nossos recheios, ó. Aqui e aqui. Olha que visual bonito, gente. Só assim já dá um visual bacana, né? Só assim já dá um astral legal, né? Vou tirar aqui um pouquinho do excesso. E aí, para dar um charme ainda mais legal, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui exatamente para a gente não fazer sujeira, né? Então eu vou colocar aqui, ó, mais pro meio e vou polvilhar um pouquinho de açúcar, do açúcar, açúcar impalpável, que vocês quiserem colocar. Coloquei aqui numa peneirinha, ó, e vou trazer um pouquinho pro topo do nosso ovo. Olha que bonito, gente. Se quiser esfarelar um pouquinho essa massa folhada também pode. E aí vai trazer esse astral diferente para nossa receita. Olha que legal, gente. Vou até mostrar aí pertinho para vocês. Olha que bonito. Olha só, uma sobremesa diferente, né? Um ovo diferente para vocês terem mais opção aí no cardápio de vocês. Eu vou colocar em uma outra embalagem. Pera aí, deixa eu só pegar aqui a embalagem. Vou colocar nessa embalagem individual para vocês verem finalizado aqui, ó. Como eu falei, vou colocar um papelzinho manteiga no fundo e vou encaixar o nosso ovinho para ele ficar bem posicionado. Olha que legal, gente. Mais uma opção aí para vocês pensarem para Páscoa, que é super prático de fazer, como eu falei para vocês, e super saboroso também, né? Porque a nossa massa folhada, ela acaba tendo equilíbrio de sabor, né? Ela não tem açúcar demais, então ela vai ficar super bem equilibrada, não vai ser doce demais, é aquele ovo que você vai começar a comer e vai comer até o final, tá bom? Vamos ficando por aqui, gente, que a dica de hoje era isso. Fizemos temperagem de chocolate, falamos de temperatura, falamos dos produtos, falamos de tudo. Vou só dar mais uma olhadinha aqui nas casquinhas para mostrar para vocês antes, tá? Ó, as minhas estão um pouquinho grudadinhas ainda, então eu tenho que deixar um pouquinho mais, mas deu para mostrar todo o processo para vocês com essa que a gente conseguiu destacar. Então, independente do tempo, deixe de soltar completamente da forminha e aí sim você consegue tirar o seu ovo sem nenhuma marca para ficar bem bonitão, tá bom? Um beijo para vocês, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, @DouglasConfeita, segue lá, manda mensagem, fala: Douglas, assisti a sua live lá na Bombaiano, estou com dúvida, manda mensagem lá, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.